Bom, agora, no segundo momento, a gente vai de fato entrar no Evangelho, a gente vai falar sobre o cristianismo primitivo e vamos fazer, ao mesmo tempo, relações de tudo aquilo que o Evangelho traz sobre o tema com a vivência das nossas casas espíritas, a fim de percebermos que o grande objetivo de falar em Jesus, de falar dos exemplos do Cristo, é de trazermos para a nossa realidade e assim a gente aprender a fazer como esses primeiros cristãos faziam. Só a título de explicação, a gente deve ir agora até meio-dia e 15. Depois da volta do intervalo do almoço, a gente vai terminar na primeira parte do seminário da tarde, de falar sobre o cristianismo primitivo. E aí, depois do intervalo também que a gente vai fazer à tarde, nós vamos voltar com um momento de perguntas, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vai guardando ela para o final, para o momento final. Mas se acharem pertinente me interromper e falar durante a minha fala, não sintam-se constrangidos. Pode levantar a mão que a gente vai participando, tá legal? E para a gente entender o início desse trabalho no cristianismo, a gente inicia recordando de uma passagem do Evangelho que Mateus vai registrar no capítulo 16 do seu livro. No momento em que Mateus, reunido com os discípulos, que Jesus, reunido com os discípulos, Mateus vem registrar que o Cristo faz um questionamento aos seus seguidores. E todos os questionamentos de Jesus, tudo o que ele fala no Evangelho, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Não adianta a gente achar que é só uma história que foi vivida há 2000 anos e que é uma história bonita, com ensinos legais, se a gente não trouxer para o dia a dia nosso, né? E assim buscar o crescimento. Então Jesus faz uma pergunta que a gente precisa refletir: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Qual que é o sentido dessa pergunta de Jesus? O que o mundo tem dito a respeito do Mestre? O que a nossa sociedade enxerga em Jesus Cristo? Quem é Ele para o nosso planeta, para a nossa nação, para a comunidade que eu estou inserido? O que Jesus representa para nós? Então essa pergunta do Mestre, ela é muito atual. E ali naquele momento em que ele questiona, ele tem a resposta dos discípulos que respondem o seguinte: Mestre, muitos falam que você é mais um profeta que chegou. E ali Tomé vai aprofundar nessa questão que Jesus era um profeta, dizendo: eles têm dito também, mestre, que você é Elias que voltou. E a gente faz uma análise da resposta dos discípulos, porque naquele momento a gente começa a compreender que a sociedade, a coletividade, acreditava que Jesus trazia uma mensagem legal, que ele era um profeta, mas que era um homem comum. E muitas vezes o que está acontecendo na nossa sociedade é isso. Jesus foi um cara bacana, legal e que passou pela humanidade. No segundo momento a gente até vê uma crença que eles tinham. Muitos dizem que você é o profeta Elias que voltou, segundo Tomé. Então eles acreditavam na reencarnação, porque Elias já tinha desencarnado há 800 anos. E nós temos lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no item 3, Isaías falando que voz do que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. O profeta Elias era conhecido como a voz que clamava no deserto da Judéia. Então Elias, endireitai, prepare os caminhos para a vinda do Senhor. Já havia profecias que falavam que Elias voltaria. Mais tarde, o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, vem nos falar antes do grande e terrível dia do Senhor. Por que terrível? Porque Jesus traz a espada, como ele mesmo diz, não para ferir, mas para dividir o homem velho, matar, crucificar o homem velho e nascer o homem novo. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar para fazer com que coração de pais e filhos se unam uns aos outros. Então havia outra profecia que falava claramente que antes da vinda de Jesus, Elias voltaria, e que talvez haveria ali um processo reencarnatório comprovado entre Velho e Novo Testamento. Mais tarde a gente acompanha a própria vida de João Batista, que tem diversas afirmativas do próprio Jesus, dizendo que ele era o profeta Elias que voltaria, mas com o objetivo de fazer coração de pais e filhos se unirem. Ou seja,
O objetivo da reencarnação é estreitar os laços de família. Emmanuel vem falar com a gente que a reencarnação não erra o endereço. Reencarnação não erra o endereço. E aí a gente vê que fazia parte dos costumes acreditar na reencarnação. A mensagem da imortalidade, ela embala a mensagem do amor. Não temos como entender a mensagem do Evangelho sendo um amor isolado, sem estar embasado na mensagem da imortalidade. O próprio Paulo vai escrever mais tarde aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, a seguinte frase: aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Acreditar em Jesus apenas em uma vida nos faz miseráveis. E aquele povo acreditava na imortalidade. Ora, muitos achavam que Jesus era Elias que tinha voltado, que era um profeta. Mas Jesus faz uma segunda pergunta ainda mais profunda: e vós, quem dizeis que sou? E nós espíritas, o que temos dito a respeito de Jesus? A visão da sociedade não pode fazer com que a nossa visão do Cristo seja mudada. A consciência coletiva não pode manipular a nossa consciência individual. A alma humana necessita do Cristo acima de tudo. Não existe movimento espírita sem Jesus. Um dia perguntaram para Chico Xavier qual a melhor definição de espiritismo. E vejam a frase de Chico: espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Ele complementa ainda dizendo que não há na história da humanidade nenhum personagem que substitua Cristo em nossos corações. E vós, quem dizeis que sou? O que nós, enquanto representantes legítimos do Evangelho, através da doutrina espírita, estamos dizendo a respeito de Jesus? O que ele representa para a gente? Quem ele é? E então, Simão Pedro, muito inspirado, responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E em verdade eu vos digo, tu és rocha, e em cima desta rocha edificarei a minha igreja. Jesus fala com ele: olha, em cima desse telhado eu vou edificar a igreja, porque o próprio Cristo nos fala que a casa que é construída na rocha, vai vir um vento, vai vir a tempestade e não vai conseguir derrubar. E o que representava Simão Pedro ser a rocha, a pedra fundamental? Perguntaram a Chico Xavier se o Paulo Estevão é o livro mais importante. Quem é o personagem mais importante do livro? Paulo ou Estevão? Ou os dois? Sabe a resposta de Chico? Simão Pedro. Nem Paulo, nem Estevão, nem os dois. Simão Pedro, que foi o equilíbrio do cristianismo primitivo, que foi o equilíbrio do caminho. Segundo Humberto de Campos, tinha como público os infortúnios ocultos. Eram viúvas desamparadas, velhinhos trêmulos que seguravam em seus cajados, crianças abandonadas por seus pais e mães, leprosos, prostitutas, pessoas que haviam cometido crime, que eram conhecidos pela sociedade. Todos ali eram acolhidos com muito amor. Todos eram acolhidos naquela casa de caridade. E a grande personalidade que fez parte do movimento cristão primitivo, depois da crucificação do Mestre, foi Simão Pedro. Passavam frio, que tinham sede, que não tinham lar. E qual será que foram os primeiros trabalhos que eles desenvolviam? O que vocês acham? Que Pedro, Tiago, João, Felipe, que nos primeiros anos estavam todos reunidos em Jerusalém, depois da crucificação, qual deveria ter sido os primeiros trabalhos que eles desenvolviam? Será que eles já foram para a tribuna pregar o Evangelho? Será que eram trabalhos de ordem mediúnica? Qual tipo de trabalho era feito naquela casa? Acolhimento, ouvir a dor do próximo. Paralelamente, oferecer o pão.
oferecer comida, oferecer remédio, oferecer um leito simples, mas asseado, segundo Emmanuel. E por quase 3 anos, a única atividade da Casa do Caminho era uma atividade de assistência material. E tem gente que fala que a Casa Espírita não pode distribuir cesta básica, não pode ter sopa. E aí a gente começa a perceber o seguinte: olha, então quer dizer que Pedro, Tiago, João, eles erraram? Será que Chico Xavier cometeu equívoco? Porque eles também começaram os trabalhos distribuindo pão, roupa, agasalho. Dá para a gente fazer um seminário sobre o trabalho da campanha do quilo, que é um trabalho espírita raiz, né? Primeiro, a pessoa tem que ter boa vontade para sair de casa em um domingo de manhã com o sol rachando, para fazer uma tarefa para o próximo, uma tarefa na casa espírita. Sair da zona de conforto, tem que ter humildade para colocar uma sacolinha nas costas e bater na porta e pedir em benefício do outro. Tem que ter o entendimento que aquele trabalho ali vai ser um trabalho mediúnico, mas um trabalho que vai começar talvez por um atendimento fraterno, que a pessoa que te recebe no lar está cheia de problema e dificuldade, e que às vezes a espiritualidade, o anjo da guarda daquela pessoa está esperando um instrumento de Deus para ouvir aquela pessoa, para olhar no olho. Ir para a campanha do quilo não é ir fazer nada com pressa, não, é com tranquilidade, é saber que cada lar que você vai ter é uma oportunidade de confortar a pessoa, de esclarecer. Aquela mensagem impressa, ela é muito importante, pode mudar a vida, mas muito mais importante é a carta viva do Evangelho que podemos ser. Então a campanha do quilo começa fazendo a gente ser mais humilde, deixando de ser preguiçoso, ter boa vontade, fazer um acolhimento a um desconhecido, ter humildade para bater na porta em porta, disposição para encarar o sol quente, dar oportunidade para a pessoa fazer a caridade, oportunidade para o nosso próximo doar algo. E depois ainda a gente vai organizar tudo isso na casa espírita. Vamos organizar tudo isso e vamos beneficiar uma outra família que vai receber aquela cesta. Então é um dos trabalhos mais completos que existem, sem falar o campo espiritual. Muitas vezes a gente acha que a desobsessão é feita numa sala, ali é um ou outro espírito que precisa passar. A grande desobsessão, o grande trabalho mediúnico é quando a gente vai para o campo de ação. Ali é encaminhado dezenas e dezenas de espíritos numa tarefa social. Por isso que Chico Xavier dizia: desenvolver mediunidade é desenvolver bondade. Quantas famílias que tomam sopa na casa espírita, que comem um arroz temperado, lá em Minas Gerais o feijão tropeiro, que fala assim: olha, a comida aqui tem uma coisa diferente. Eu como no almoço e parece que eu estou sustentado o dia inteiro, mas comer aqui me dá uma sensação tão boa. Será por quê? Porque quando aquela comida é arrecadada, quando é doada, é feito com amor. Quando tem um preparo, é com muito carinho. Eu me lembro que vovó, quando fazia comida para a gente, podia ser só arroz, mas o arroz era tão gostoso que não precisava de mais nada. Mas vovó fazia com tanto amor aquilo ali, era a vontade dela, era poder oferecer um prato de comida para a gente, da mesma forma que os voluntários de uma casa espírita, que tem que preparar com muito carinho, com muito amor, tem que estar ali pela causa. Não precisa estar ali para mostrar, mas precisa estar ali pela causa, porque aquele alimento vai sustentar o corpo de alguém que vai ter aquela única refeição no dia, mas também que vai trazer bem-estar espiritual, vai fazer aquela pessoa ter interesse em voltar na casa espírita. Então, é preferível carregarmos o título de sermos assistencialistas do que não fazer nada, porque ser assistencialista já é um primeiro passo. Não pode parar por aí, óbvio, e é isso que a gente vai analisar, mas não vamos deixar de prestar o auxílio material, ainda que o que a gente possa ofertar seja pouco, porque às vezes fica envergonhado. E eu me lembro que quando eu comecei a participar dos trabalhos sociais na casa, que eu era vinculado, eu tinha alguns objetivos, e falava assim: olha, quando eu começar a trabalhar, eu quero ajudar na distribuição de cesta básica que tem no final do ano aqui na casa. E eu me lembro que no primeiro ano eu consegui comprar 3 cestas no final do ano, depois passou para 7, depois para 10. No quarto ano eu não consegui comprar nenhum, eu consegui comprar um pacote de açúcar, porque o negócio apertou, tive que ajudar em casa, e eu fui para a casa espírita com vergonha, e não era vergonha, eu achava que era orgulho, de entregar um pacote de açúcar, porque afinal de contas eu tinha entregado 10 e tinha que agora pelo menos dar conta de 15. E aquilo ali eu entreguei para o coordenador do trabalho social envergonhado,
na verdade com muito orgulho. Chega o seu Antônio Nazareno, um amigo que eu tenho até hoje, aprendi muito com ele. É um desses trabalhadores anônimos, que não está aqui na frente no púlpito falando, mas que é o que fazem os trabalhos mais dignos. Não que o nosso trabalho aqui não seja digno, mas aqueles que a gente aprende. Porque Gamaliel vai falar com Paulo que as tarefas apagadas são as grandes mestras do Espírito. As tarefas apagadas são as grandes mestras do Espírito. Chegou o seu Antônio, que é um senhor, com quase 90 anos de idade, cego, perdeu 2 filhos para o mundo das drogas, perdeu a esposa para a bebida e tem mais um filho que não dá tanta atenção como ele merecia. E aí, o seu Antônio, que é assalariado, é cego, mora numa casinha que mal tem um telhado, problemas seríssimos respiratórios, chega com uma sacolinha de supermercado enrolada debaixo do braço, com 1/4 mais ou menos de um pacote de macarrão. E ali ele tira aquela sacolinha e entrega para o coordenador do trabalho com tanto carinho, com tanto amor e com tanta alegria, falando assim: eu sei que é pouco, mas isso aqui é o que eu posso. Eu fiquei extremamente envergonhado naquele momento. E eu percebi que da minha parte não tinha mais que orgulho, que eu estava preocupado com o número, não com a forma de entregar. E ali seu Antônio chega e entrega aquele pedacinho de macarrão com uma grande alegria. Eu fiquei imaginando a pessoa que recebeu o macarrão do seu Antônio, aquela migalha aos olhos do mundo, mas o quanto aquilo ali não vai fortalecer a família que recebeu. E talvez os que receberam o meu pacote de açúcar vão ter até dor de barriga, né? Porque o orgulho estava enraizado ali. Obviamente é uma brincadeira, porque a espiritualidade vai neutralizar, a espiritualidade vai trabalhar. Nós damos trabalho para a espiritualidade em vez de contribuir. E eu fiquei imaginando naquele dia ali o tanto que era importante, ainda que a gente não tenha muito, o trabalho de ajuda material está ao alcance de todo mundo. Veja o que o seu Antônio fez. Era um pouquinho, e a gente era treinado a fazer isso na campanha do quilo, viu, gente? Para comover o pessoal. A gente é mais novo, e aí a gente chegava e falava assim: aqui, mas eu não tenho, meu filho, estou apertado. Uma caixinha de fósforo, moça, porque o fósforo vai ajudar a acender o fogo da família. Aí o pessoal falava assim: pô, eu posso ajudar com uma caixinha de fósforo. E a gente conseguia muita doação de caixinha de fósforo, né? Porque dificuldade todos nós passamos, mas a gente tem que entender a importância de compartilhar. Nós vivemos lá, por exemplo, uma experiência de que toda primeira terça-feira é distribuído macarrão, um pacote de macarrão de mais ou menos 2 quilos que uma empresa doa e é distribuído para as famílias carentes. Já ocorreu da gente ir para os bairros simples e reencontrar as famílias que iam lá pegar macarrão, a gente ficar constrangido e pedir ajuda, e o pessoal mais velho encorajar, falar: peça, tem que dar oportunidade para todo mundo ajudar. E aí aquela pessoa que muitas vezes recebeu o macarrão na terça-feira, no domingo tirava metade do macarrão e doava na campanha do quilo. Então é um trabalho maravilhoso, que gera possibilidades, que mata fome, mas que cria proximidade, que faz a gente enxergar o próximo como um igual. Quando havia as pregações do Evangelho ou os trabalhos no cristianismo, era todo mundo junto e misturado. Eu não estou aqui querendo ser um falso moralista, e olha que isso vem da própria casa que eu sempre frequentei, mas a gente tem o dia dos assistidos na casa espírita, a gente já cria preconceito, divisão. Por que tem que ter o dia do assistido? Por que o assistido não pode vir no dia normal e está todo mundo junto? Rafael, é porque o pessoal, eles são mais ignorantes ainda, eles não entendem como a gente entende a doutrina. Então, se eles forem numa palestra, eles não vão entender. Então muda o palestrante, porque a fala tem que ser acessível a todos. Ela precisa ser respeitosa, mas ela tem que atingir a todos. Se o palestrante só pode falar com quem é intelectualizado, mude o palestrante. Então, não é essa desculpa de que tem que ter o dia. E às vezes a gente tem o dia do assistido, cria preconceito, mostra que eles são diferenciados, e ainda quando a gente vai entregar a comida, a gente costuma falar assim: até mês que vem, entrega a cesta básica até mês que vem, ou vai lá no final do ano e entrega a cesta até ano que vem. Ou seja, você vai ter um mês péssimo, você vai continuar passando fome, e mês que vem você vem aqui que eu vou te dar a cesta, que eu sou bom. Então até o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você está colocando a pessoa para baixo. Meu irmão, eu estou te entregando a cesta aqui, mas eu acredito em você. Eu tenho convicção que você pode dar a volta por cima. Vamos pensar aqui numa forma para poder te ajudar de uma maneira mais efetiva. Você, assim como eu, foi criado por Deus, simples e ignorante. Nós um dia seremos um espírito puro como Jesus. Você tem seus dons, eu acredito em você. Agora você está precisando de ajuda, mas eu tenho certeza que você vai caminhar com as próprias pernas. Então é diferente a forma, e a gente vai entrando no automático, e a gente não questiona esses padrões que são criados.
A gente questiona pouco e a gente vai pegando isso como certo e vai passando para frente. E às vezes é nesse ponto que a gente pode ter um divisor de águas entre ser assistencialista e em promover a pessoa socialmente, em fazer com que a pessoa cresça, que é esse o objetivo, acreditar no ser humano. E às vezes começa, como a gente tem comentado, com um olhar, e saber que aquele assistido poderia ser meu filho, poderia ser um irmão meu, poderia ser minha mãe, a minha avó. E olhando e observando dessa forma, a gente começa a perceber a necessidade profunda que nós temos em acolher bem, em trazer esse público para perto da gente e mostrar que eles têm a mesma importância de uma pessoa que é o trabalhador da casa e que logo logo ele poderá ser um tarefeiro da casa. Esse era o segredo do cristianismo primitivo. Eles acreditavam em todos os seres humanos. Chegou um ponto, e aí a gente tem que refletir, em que eles estavam apenas prestando assistência material por quase 3 anos. O que aconteceu com a casa? Ela ficou super lotada. Porque vai falar que está distribuindo cesta de graça, que tem comida todo dia. Cada vez mais vai ter um fluxo de pessoas, porque a fome está aí, a miséria está para todo lado. E eu ficava indignado antigamente, né? Porque eu via a pessoa entrar 2 vezes na fila para pegar a cesta lá na casa espírita, ou para tomar 2 vezes a sopa, não respeitando, né? E eu ficava, e um dia eu ouvi do senhor Expedito, que era o responsável pelo trabalho social, o seguinte: Rafael, se a gente estivesse passando fome, a gente também entraria. Se você tivesse um filho passando fome, você entraria. Então não vamos criticar não é? Mas se a gente começa a doar demais o material, sem pensar com a fé raciocinada no que mais poderemos oferecer, a gente vai ficar com um trabalho super lotado, a casa vai ficar sufocada e a gente não vai conseguir assistir bem. E foi o que começou a acontecer na Casa do Caminho. E nessa época em que a casa estava super lotada, na capacidade de receber as pessoas no leito para morar lá, e também de comida, porque nas horas das refeições formava uma fila quilométrica do lado de fora da instituição, chega um carroceiro que era um cristão de Jope e que trazia 2 pessoas que estavam entre a vida e a morte para ser acolhidas na Casa do Caminho, porque na cidade de Jope, que ficava a 60 quilômetros de Jerusalém, eles não tinham condição de receber aqueles 2 e tratá-los diante das dificuldades que eles tinham na saúde. E então acontece um fato interessante. Tiago atende aquele senhor na porta e fala com ele assim: olha, não podemos recebê-los, a casa está super lotada, infelizmente a gente não vai poder ajudar. O carroceiro sabia que se ele voltasse, os 2 iam desencarnar. Estava com uma doença semelhante à lepra, já em fase avançada. Como fazer naquela situação? Tiago falou: infelizmente eu não posso, nós não estamos dando conta dos nossos aqui. Então olha o problema que estava causando só assistência material. Eles começaram a visualizar um problema, certo? Eles fizeram menção em se retirar, e quando o carroceiro, muito triste, começou a ir embora com os 2 moribundos que estavam dentro da carroça, chegou Pedro. Simão Pedro, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei minha igreja. Pedro, percebendo o que havia acontecido, pronunciou essa frase: eles vão ficar, porque o Cristo, a quem sirvo, nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento. Olha que lindo isso. Eles vão ficar. Imagina a autoridade moral de Pedro diante de Tiago e daquele pessoal. Eles vão ficar, porque são seres humanos. Está lotada a casa, mas esse problema nós vamos resolver depois. Eles vão entrar, porque o Cristo, a quem sirvo, nos recomendou que acolhêssemos todos. Não vamos deixar de acolher. Se tiver superlotado, vamos tentar entender o porquê e resolver, mas nunca deixar de acolher todos que se encontram no sofrimento. Eles acolhem, e um daqueles enfermos, por 20 dias, delirou em febre alta, entre a vida e a morte, e ele começava a repetir as passagens do Velho Testamento, em especial do profeta Isaías, do capítulo 53 do livro de Isaías, que dizia mais ou menos assim sobre Jesus, 750 anos antes de Jesus nascer: homem de dores, experimentado nos trabalhos, aos olhos do mundo não terá beleza nem formosura, será humilhado, ignorado por muitos, como uma ovelha será levada em meio a lobos, padecerá entre 2 criminosos, mas enxugará para sempre as lágrimas que existem na terra, trará para a humanidade a mensagem da imortalidade. Está lá no livro de Isaías.
E aquele jovem que havia chegado com uma fase terminal delirava de febre e repetia essas passagens, porque a grande esperança daquele jovem era a vinda do Messias prometido. Pedro, surpreendido com o conhecimento daquele enfermo, percebe que depois de 20 dias, sendo cuidado com muito amor, recebendo imposição das mãos, que conhecemos como passe, chás, orações fervorosas, sendo cuidado como um filho do seu coração, aquele jovem se reestabeleceu. E aí Pedro convida ele para uma conversa em particular, porque Pedro estava surpreendido com a inteligência daquele jovem. Surpreendido com a inteligência daquele jovem. E aí improvisa um banco rústico. E aí Emmanuel, descrevendo da forma belíssima o Paulo Estevão, fala que era sobre as sombras de tamareiras frondosas. Se a gente pesquisar onde foi feita a Casa do Caminho naquela época, onde ela existiu, até hoje ao redor dela tem tamareiras. Até hoje. Então tem essas características, Emmanuel trazia com um detalhamento impressionante. E ali, naquele banco improvisado, Simão Pedro fala com ele assim: meu irmão, de que tribo judaica você é? E a raça judaica é dividida em 12 tribos, 12 famílias. Que tamanho conhecimento é esse de Moisés e dos profetas, em especial de Isaías? Por que você venera tanto o profeta Isaías? Quero conhecer mais sobre você. E ele então falou assim: ai, meu bom amigo, respondendo a Pedro, eu venero de fato toda a escritura sagrada, Moisés e os profetas. Isaías é especial porque ele fala da vinda do Messias. As promessas que Isaías faz sobre a vinda do Salvador muito me comove, porque eu espero a vinda do Filho de Deus. Naquele momento, Simão Pedro responde àquele jovem: pois você não sabe que o Messias já veio? Aquele jovem dá um salto da cadeira e fala: que me dizes? Sim, o profeta Nazareno já veio e nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E aquele jovem ficou extremamente balançado, extremamente emocionado, e recebe das mãos de Pedro o Evangelho de Mateus. Emmanuel vem nos falar que ele não leu, ele devorou o Evangelho. Não precisava mais esperar, como os judeus esperaram por séculos, a vinda do Salvador. Nós não precisamos esperar. Temos o Espiritismo, que além do Evangelho, traz ele com uma linguagem atual, e a gente às vezes esquece de lê-lo, esquece de meditá-lo. Às vezes a gente vem aqui na frente e fala assim: olha, fazem o culto do lar uma vez por semana, vamos mudar esse discurso, o culto no lar é todo dia. Paulo, na segunda viagem missionária ao lado de Silas, vem nos falar que com a mesma proporção que nós precisamos do alimento material, a gente precisa do alimento espiritual. E o pão que sacia a fome, a água limpa, é o Evangelho. Ah, mas lá em casa é tão difícil, porque tem um católico, tem um evangélico. Fala do Novo Testamento, vai unir. O Evangelho tem uma linguagem universal. Se a gente não consegue ficar um dia sem se alimentar, sem o café da manhã, sem o almoço, porque senão dá uma hipoglicemia, por que a gente fica sem Jesus? Por que a gente fica sem o Evangelho? Então quer dizer que a gente é hipoglicêmico da alma? Somos hipoglicêmicos da alma. Ah, mas é muito fanatismo fazer o culto no lar todo dia. Não é não. A gente é guloso porque a gente come todo dia. Nós precisamos do alimento espiritual na mesma proporção que a gente precisa do alimento material. E o alimento que não dá câncer é o Evangelho. O alimento que não adoece é o Evangelho. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito livro no meio espírita que está adoecendo, que faz as pessoas criarem quadros mentais que atraem processos obsessivos, que fazem as pessoas esquecer do que é essencial no espiritismo em relação aos estudos. Pedro foi a característica da religião, mas a religião moral, que faz a gente acolher e enxergar o ser humano diferente. E ali, com essa característica, acolhendo alguém doente, fez com que o Evangelho transformasse a vida daquele jovem. Revelaste-me a luz do mundo. Quando aquele jovem começa a ler, ele não leu o segundo Emmanuel, ele devorou. Ele chegou no capítulo 5 de Mateus, de joelhos ele começa a chorar compulsivamente, porque o capítulo 5 são as bem-aventuranças, e ele percebeu que cada dificuldade da vida ele tinha vivido uma bem-aventurança, dizendo então Gesiel, que mais tarde passa a ser conhecido como Estevão:
a Simão Pedro: revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Eu preciso meditar nessa preciosidade com mais calma. Vejam só, a chave que irá desvendar todos os enigmas da raça humana. Nós precisamos meditar nessa preciosidade com mais calma. Um homem semi-morto, desacreditado, tem um olhar diferenciado daquele que tinha as marcas da religião. Pedro se recupera, apresenta o evangelho a ele e ele se transforma. O problema era a casa superlotada. O problema era tantas assistências materiais com poucos recursos. Naquele momento crítico em que Estevão chega na casa do caminho, João chama Pedro para uma conversa em particular, falando: Pedro, nós não podemos desperdiçar as sementeiras do evangelho. Veja o tanto de coisa que a gente aprendeu com Jesus. Esse povo tem que conhecer o Cristo. E Pedro falou: eu reconheço, João, a alma humana necessita do Cristo acima de tudo, mas somos poucos colaboradores. Como que a gente vai assistir os enfermos, fazer comida, dar passe, ouvir o problema deles e ainda pregar o evangelho? Não tem tempo, somos poucos. A maioria das casas espíritas tem problema com trabalhadores, de quantidade de trabalhadores. São poucos que querem pegar no chifre do boi, são poucos que querem colocar enxada nas costas, são poucos como o seu Antônio Nazareno. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes falta trabalhadores, porque falta a gente acreditar nos assistidos. E aí sabe o que João fala? Poderemos, Pedro, aproveitar esses nossos irmãos que chegam como enfermos e, assim que restabelecidos, colocá-los no lugar certo para ser nossos colaboradores. Atos dos Apóstolos vai registrar essa reunião dos dois sendo concretizada na escolha dos chamados 7 novos diáconos, colaboradores diretos dos discípulos de Jesus. O último dos diáconos, Estevão, que chegou como enfermo, que chegou como assistido, e ali já tinha potências espirituais para evangelizar. Estevão passa a ser o maior divulgador do evangelho da história do cristianismo. Mas precisou que alguém acreditasse nele. Estevão teve uma importância tão grande após ter sido acolhido por Pedro, que a espiritualidade confiou nele o primeiro convite para que Paulo seguisse Jesus. Lê do engano acharmos que Paulo reencarnou para ser assassino e ao final ser convidado por Jesus, para Jesus mostrar que mesmo um assassino pode se converter. Ninguém vem para matar, ninguém vem para errar. O nosso planejamento reencarnatório é sempre assertivo. As nossas escolhas que fazem com que os espíritos tenham que fazer novos planos, novos replanejamentos em relação às nossas vidas. Paulo veio para dar certo. Paulo veio para acertar Jesus no discurso famoso de Estevão, que os aflitos da alma estavam na casa do caminho ao lado dos fariseus. E Paulo já chegou olhando para aqueles assistidos com um ar de superioridade. E aí Emmanuel faz uma analogia falando que ele procurou ocupar os primeiros lugares, mas não eram os primeiros lugares das cadeiras, era achar que estava acima dos demais. E ali entra Estevão no recinto ao lado de Pedro e de João. Estava bem acompanhado ou não? E Emmanuel vai falar que dos olhos dos presentes começaram a brotar a esperança quando eles viram Estevão. E com a voz tímida e abafada, eles começaram a falar uns com os outros: é Estevão, Estevão chegou. Ninguém falou de João e de Pedro. É Estevão, Estevão chegou. Era um assistido. Era um desses que a gente entrega a cesta e fala: até mês que vem. É um desses que a gente não acredita em suas potências espirituais. É um desses infortúnios ocultos que a vida passa no anonimato, mas que precisam de alguém para acreditar que ele é capaz. E ali, Estevão adentra aquele recinto, certamente, espiritualmente falando, muito bem assistido, porque aquele momento marcaria a história do cristianismo. Ele abre os pergaminhos, teoricamente ao acaso, mas sabemos que não, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nos itens 4, 5 e 6. Mas pregai antes
as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dizei a elas que é chegado o reino dos céus. O primeiro convite para Paulo seguir Jesus. A partir daquela leitura, teoricamente, Estevão chamaria Paulo de ovelha perdida, mas não é essa a mensagem. Ide, vai ao encontro das ovelhas perdidas. Não precisa falar com elas que ela é uma ovelha perdida. Dizei a elas que é chegado o reino dos céus. E como Estevão diria a Paulo, aquela grande inteligência, que era chegado o reino dos céus, tão esperado pelo povo judeu, fazendo um paralelo entre as profecias e o que Jesus havia vivido. O mesmo conhecimento judaico de Paulo, iluminado pelas luzes do Evangelho em forma de convite para seguir Jesus. Mas como o Filho de Deus seria um homem tão miserável, caminhando com pessoas simples da Galileia para fazer uma revolução, porque eles acreditavam que a terra prometida seria no planeta Terra. Eles não entendiam a mensagem do amor embalado na mensagem da imortalidade. Paulo se levanta mais uma vez na sua prepotência, na arrogância, no egoísmo, e disse a Estevão: como ousa Estevão, na casa de Israel, em Jerusalém, onde se decide todos os destinos da raça humana, falar que o Filho de Deus é esse carpinteiro vulgar? Como ousas dizer isto? E ali, sem trair a bondade que vinha no seu coração, Estevão respondeu a Saulo: Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque dessa forma nunca faltará um lar seguro, de paz e de esperança, porque Jesus é o abrigo para aqueles que sofrem. Saulo exigiu que eles continuassem aquela discussão, e Estevão disse a ele: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos os fermentos da discórdia infrutífera. Eu vou me silenciar. Quantos males não conseguiríamos evitar se soubéssemos o valor do silêncio? Muitas discussões são infrutíferas. O essencial é a boa vontade, é o trabalho. O essencial é abrirmos a nossa boca para falar de Jesus, para falar dos seus ensinos. Às vezes na casa espírita, numa palestra de 1 hora, fala 3 minutos de Jesus, ou quando menciona, é um personagem comum da história da humanidade, Jesus tem seu personagem principal. Ah, Rafael, mas aquele palestrante gosta de falar da parte científica. Não existe ciência sem o Evangelho. Não existe processo mediúnico sem a vivência de Jesus. Ah, mas eu sou psicólogo, gosto de falar da parte terapêutica, um discurso autoajuda. Não existe maior psicólogo do que Jesus, que conversava com fariseu, com leproso, com religioso, com pessoas de qualquer forma, adequando a linguagem a cada uma delas. Não existe espiritismo sem Jesus. Não existe assistência material que vai ser tão eficaz ao lado daquela que dá o pão, mas que alimenta a alma, levando para ele a mensagem de paz e de esperança, desse abrigo seguro que o Evangelho vem nos trazer através da vida e da fala de Jesus Cristo. Ao se retirar daquela pregação, Estevão é parado por Paulo, que disse a ele: pagarás caro por essa ofensa, porque o sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de lhe fazer chorar e sofrer. O sinédrio matou o seu próprio Cristo, e você vai abdicar desse amor desvairado, porque senão pagarás a mesma sorte, porque senão também será morto. E ali Estevão respondeu para ele: o sinédrio, Saulo, tem 1000 maneiras de me fazer chorar e sofrer. Desconheço, porém, qualquer possibilidade do sinédrio fazer com que eu abdique do meu amor a Jesus Cristo. E a vida também é assim, meus irmãos. Muitas vezes ela vai fazer a gente chorar. Estamos reunidos certamente porque somos unidos no sofrimento. Nenhum deles, porém, vai ser maior do que o nosso amor a Jesus Cristo. Nenhum deles pode apagar a chama da nossa fé. Nenhum destes sofrimentos é capaz de fazer com que a gente desista de sermos cristãos, de que a gente desista do espiritismo. Mas o espiritismo sem Jesus é um corpo sem alma, que não tem movimento, que não tem amor, que não tem esse tempero da vida, que é expressado através da misericórdia recíproca, através da simplicidade em percebermos que precisamos estar dispostos não só a ter nossas lágrimas enxugadas, mas acima de tudo de enxugar lágrimas, de sermos mansos no momento de aflição, no momento em que nossa vida estiver conturbada, de compreendermos que tantas vezes a injustiça,
aos olhos do mundo é a oportunidade da justiça se fizer em nossas vidas, a justiça divina. No capítulo 3 dos Provérbios de Salomão, nós temos uma orientação belíssima a esse respeito. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai e o filho que quer bem. Não vamos nos revoltar contra uma injustiça do mundo, porque às vezes é a de Deus que está fazendo-se presente. Vamos ser misericordiosos não só com aqueles que nos são afins, mas vamos aprender com esses primeiros cristãos que a misericórdia, muitas vezes, ela precisa ser feita com os chamados inimigos da sociedade. A partir disso, seremos pessoas com um coração puro, e bem-aventurado que tem puro coração, porque verá a Deus. E a partir do momento que enxergarmos profundamente as leis de Deus, poderemos ser pacificadores. Essa é a tônica das bem-aventuranças, que foi o discurso divino, é o código de Deus expressado no verbo eloquente de Jesus Cristo, mas que antes de ser pronunciada, contou com gestos do nosso Mestre Jesus. E vendo Jesus a multidão, subiu num alto monte, se assentou, os seus seguidores se aproximaram dele e ele então começou a falar. Antes de tudo, Jesus observou o olhar da multidão. O bom pastor sabe o nome de todas as suas ovelhas. Jesus conhece todos nós pelo nome. Nós somos essa grande multidão de aflitos, e Jesus, lendo a nossa alma, se elevou em espírito, entrou em sintonia com o Pai, e ainda em sintonia com o Senhor da vida, se assentou, porque Jesus tinha humildade. E a humildade do Cristo fez com que as pessoas se aproximassem, e aí então ele pronunciasse as bem-aventuranças. Paulo cumpriu a promessa, apedrejou Estevão. E naquele momento do martírio, em que o pregador do Evangelho, o arauto do Evangelho, estava no processo de desligamento do corpo físico, mas que o seu exemplo ficaria para sempre na história do cristianismo, ele começa a perceber que a sua visão se dilata. E segundo os relatos de Pedro, aquele homem que se aproximava dele na vida maior era Jesus, que olhava melancolicamente a figura de Saulo. E então Jesus chorava e ouviu de Estevão: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Estevão, que no seu momento supremo perdoa o próprio verdugo, que demonstrava que não apenas pregava o evangelho com palavras, mas acima de tudo com o exemplo da própria vida. Mal havia se recuperado daquele primeiro susto, Estevão percebeu que havia uma mulher desesperada ao lado de Saulo, sua irmã, da qual ele havia sido separado alguns anos antes. E ali, vendo o desespero de Abigail, percebeu que ela ainda estava encarnada, e ele então teve as últimas forças reunidas para perguntar a ela: minha irmã, com quem te deixarei? Este é Saulo, o meu noivo, respondeu Abigail. E ali ele dava a última profissão de fé, dizendo à irmã: sê fiel a Saulo, pois ele deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus com o mesmo amor, servi-lo-á. Quando conhecermos Jesus profundamente, servi-lo-emos com todo o nosso amor, com todas as nossas forças espirituais. Naquele momento, Estevão começa a ouvir do mundo espiritual um coral que cantava para recebê-lo as bem-aventuranças. Bem-aventurado és tu, pois, quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de ti o reino dos céus. Vale a pena amarmos como Jesus amou. Vale a pena fazermos para o nosso próximo aquilo que Jesus e os primeiros discípulos recomendam: distribua o pão, distribua o agasalho, vá ao encontro daqueles infortúnios ocultos. Vamos sair das cadeiras, dos púlpitos, e vamos para o campo de ação. Vamos trabalhar com os dependentes químicos, com os presidiários, com os enfermos dos hospitais. Essa turba imensa também precisa ser nossa turba imensa. Depois disso, vamos falar de Jesus para eles. E esse é só o segundo momento do processo de edificação espiritual através do que o Espiritismo e o cristianismo nos orienta: assistência material, assistência espiritual. O terceiro momento veremos depois do nosso intervalo do almoço, onde teremos um tempo também de compartilharmos as nossas experiências. Mas, para encerrarmos, vamos recorrer mais uma vez à obra de Chico, aqueles poemas belíssimos
que muitas vezes nós não percebemos o valor espiritual de cada um deles. Maria Dolores, uma poetista nordestina, vem nos falar através das mãos de Chico, que mesmo diante dos pesares e das dificuldades de nossa vida, vamos observar, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sobre as provas tais como elas são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando-nos um enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis divinas, conforme as lições precisas de que temos nos para dar, no serviço que nos cabe ou aquele com quem convivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Na tarefa em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida te parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada, até a vitória do bem. O homem robusto e moço, que administra a riqueza, traz por suas vezes rude e acesa fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures nem critiques ninguém. Trabalhe, crê, auxilias e não temas. Cada qual guarda problema. E na forma de sorriso e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova nessa grande escola do amor. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado a todos vocês pela paciência.